Olá, é uma grande alegria nos encontrarmos novamente para mais uma semana da nossa caminhada, a quarta semana do tempo pascal, onde queremos mais uma vez a cada dia realizar o nosso encontro com Jesus no seu Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Hoje é segunda-feira, dia 9 de maio, e o Evangelho do dia de hoje é segundo João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus se apresenta no Evangelho como a porta das ovelhas. Ele nos diz no Evangelho que quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas por outro lugar, não é pastor e sim ladrão e assaltante. E quem entra pela porta do redil, esse é o pastor. E Jesus ele se apresenta desse modo, fazendo a gente recordar um costume muito usado pelos pastores dos rebanhos de ovelhas daquele tempo, da região da Palestina. Durante a noite, eles reuniam todas as ovelhas no mesmo redil. E enquanto um dos pastores vigiava, tomava conta delas, os outros aproveitavam para dormir, para o seu descanso. E na manhã seguinte, cada pastor vinha, entrava pela porta, chamava as suas ovelhas, as ovelhas do seu rebanho, muitas vezes até pelo nome, e as suas ovelhas, reconhecendo a voz do seu pastor, seguiam a ele, na certeza de que o seguindo encontrariam pastagens frescas, água em abundância. As ovelhas, elas já eram condicionadas a isso. E então, elas não seguiam a voz que não fosse a do seu pastor. Não seguiam a um pastor diferente, estranho, que não fosse o seu pastor. E assim, então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus quer nos ensinar que Ele é o nosso pastor, de quem nós que somos as suas ovelhas, somos chamados a ouvir, a reconhecer e a seguir sempre somente a sua voz. Ele é a porta, o caminho, a passagem para a vida. Ele não veio para roubar, para matar, para destruir, mas sim, Ele veio para dar a vida e a vida em abundância, como Ele mesmo vai dizer no final do Evangelho de hoje. Ele veio para conhecer e para conduzir, para guiar o seu povo, pois Ele é pastor. Quando Jesus se apresenta no Evangelho como a porta das ovelhas, Ele está querendo nos ajudar a compreender que Ele é o caminho necessário para se chegar à salvação,
que Ele é a porta, ou seja, Ele é o sacramento, o sinal, a fonte da onde vem para nós toda a graça da salvação de Deus. Ele é então a nossa Páscoa, a nossa passagem. Por Ele é que nós podemos ter um único e verdadeiro encontro com Deus e também com os nossos irmãos e irmãs. Assim como as ovelhas do Evangelho e também como as ovelhas da Palestina daquele tempo, que só reconheciam e seguiam a voz do seu pastor, nós também somos incentivados a aprender a reconhecer e seguir unicamente a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Hoje em dia são tantas as pessoas que se tornam vozes, que se tornam pastores, que se dizem muito dispostos a nos influenciar, a nos orientar, nos ensinar, oferecer o melhor caminho para a nossa realização, para a nossa vida. Mas, muitas vezes, tantas vozes que nós hoje em dia ouvimos, seja pela internet, pelas redes sociais, por tantos meios de comunicação, ou mesmo através de tantas pessoas que assumem tantas responsabilidades, são vozes, na verdade, de pastores que são estranhos, que no fundo parecem vozes muito bonitas, que falam palavras e oferecem caminhos muito bonitos, mas que no fundo são pastores estranhos. São vozes que para nós devem soar como desconhecidas. A voz a qual nós somos chamados a conhecer e a seguir é a voz de Jesus. Ele sim é o nosso pastor, Ele sim é a porta, o caminho que nos leva para Deus. E nós somos chamados então, como aquelas ovelhas, a educar os nossos ouvidos para aprender a ouvir, reconhecer e seguir unicamente a voz do Cristo nosso pastor. Que hoje Jesus se faz nosso pastor através daqueles que na igreja foram feitos nossos pastores, nosso bispo, nossos padres, diáconos e também aquelas pessoas que nas diversas comunidades e também nas pastorais assumem tantas funções de lideranças. Essas pessoas também assumem uma função, de certa forma, de pastor, de emprestar a sua voz, a sua função, o seu serviço na comunidade para nos ajudar a conduzir neste caminho de seguimento a Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos e minhas irmãs, aprendamos a educar nossos ouvidos para ouvir e seguir unicamente a voz do pastor, do Cristo que nos fala através da igreja e daqueles a quem Ele mesmo escolheu e confiou e colocou em nosso caminho, em nossa comunidade, como figuras, imagens daqueles que Ele mesmo escolheu e colocou em nossa vida de comunidade como suas. Meus queridos irmãos e irmãs, então aprendamos a educar os nossos ouvidos para aprender a reconhecer e a ouvir unicamente a voz do Cristo, nosso pastor, através daqueles a quem Ele mesmo escolheu e colocou em nossa vida comunitária para serem a sua presença, o seu carinho, o seu cuidado, a sua voz de pastor, nos orientando, nos guiando em nossa caminhada de fé. Que o Senhor ressuscitado, o nosso bom pastor, vos abençoe, vos guarde, vos proteja e vos dê a alegria e a paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço muito a sua amável companhia. Te aguardo amanhã, se Deus quiser.